Como ajudar as pessoas à sua volta a mudar ou convencer elas sem entrar em discussões sem sentido? Eu me chamo Gustavo, sou formado em psicologia e este aqui é o meu canal Comportamento e Pensamento. Seja muito bem-vindo e bora lá pro conteúdo. Bom, acredito que é uma dificuldade que todos nós temos ou já tivemos, que é tentar de alguma maneira ajudar uma pessoa a mudar ou tentar convencer alguém e acabar se envolvendo em uma certa discussão em que um defende um lado e o outro defende o outro. Por que que isso acontece? Porque a gente tem uma coisa que alguns chamam de reflexo de correção, que é uma tendência a, quando a gente tem uma divisão, ou seja, o lado A, o lado B, e aí um toma partido de um, outro toma partido do outro, a gente tem uma certa tendência a corrigir o outro quando ele nos interpela falando sobre, buscando ali nos convencer de um daqueles lados, né. Então vamos dizer que eu estou ali num certo uma dúvida se eu vou votar no candidato A ou no candidato B. E aí chega alguém e começa a detonar o candidato a tendência natural é eu tentar encontrar pontos positivos no candidato A, já que a pessoa está chegando para mim, ela está falando: "Não, você tem que votar ali no candidato B, porque o candidato A é terrível, porque ele fez isso e isso". Se eu estou dividido, minha tendência vai ser tentar de alguma maneira encontrar algum ponto positivo, achar que ela está exagerando naquele tipo de ataque dela. Então achar algum ponto positivo no candidato que ela está atacando. E como é que isso se relaciona então com essa questão de convencimento ou de ajuda para mudança para as pessoas? Como é que eu evito esse reflexo de correção nas minhas discussões? Eu substituo a essa tentativa ativa de fazer um convencimento, é claro que em algumas situações pode ser que ele funcione, mas nessas situações que gera embate, que gera discussão, eu substituo a tentativa de fazer um convencimento por algumas questões. Então, em vez de começar a defender ativamente alguma coisa, eu posso perguntar para a pessoa: "Qual razão tu tem para pensar desta forma? Por que, o quão importante para ti é fazer isso, ou é pensar dessa forma?". Eu posso perguntar para ela o como ela pode fazer para ela fazer uma mudança. Vamos pensar uma pessoa que ela esteja querendo começar a fazer exercício físico agora, para ficar mais concreto esse exemplo. Em vez de eu chegar e listar para ela os motivos para ela fazer exercício físico, e aí talvez ela entrar numa discussão comigo de dos motivos que ela tem para não fazer. "Ah, mas eu chego cansado do trabalho, mas é isso e aquilo". Eu posso perguntar para ela, que razão ela tem para fazer o exercício físico. Em vez de eu perguntar que razão ela tem para não fazer, né, porque aí ela ia começar a novamente discursar sobre esses pontos. E infelizmente é o que a gente quase que por reflexo acaba fazendo. A gente pergunta, que razão tu teria para não fazer, e não que razão tu tem para fazer. Quando tu pergunta que razão tu tem para fazer, tu vai naturalmente direcionar o discurso da pessoa, ela te trazer pontos positivos e, portanto, ela mesma ir se convencendo pelo próprio discurso dela, de que é importante para ela fazer. E eu estou dando esse exemplo com o exercício, mas serve para muitas outras coisas, né. Então eu vou perguntar que razão, a pessoa vai começar a discutir ali, vai começar a me listar algumas razões. Aí depois eu vou para uma outra pergunta, que é: "Como tu pode começar a fazer isso?". Ah, por exemplo, que horário ficaria melhor? Como é que eu vou para uma academia ou vou correr na rua, o que que eu vou fazer? Né, então como eu vou começar a fazer? Eu começo a botar de uma maneira mais concreta isso, depois de eu já ter chegado à razão de por que fazer. E aí depois eu vou então para uma outra pergunta ainda, que é, o quão importante é fazer. E aí, nesse exemplo do exercício, né, a pessoa pode listar: "Bom, importante, porque daí eu não vou ter complicação com a saúde, eu não vou gastar com a saúde, eu não vou sofrer por conta da saúde, eu vou poder viver mais e ver, meus netos crescerem", coisas nesse sentido. E aí eu vou então para a última pergunta, talvez a mais importante, mas que precisa também ter essa base dessas perguntas anteriores, que é: "Tu vai ou não vai fazer?", né. Então, e aí, qual é a decisão que tu tem? E é importante nesse ponto que, se a gente está seguindo essa lógica, que é uma lógica que está presente na entrevista motivacional, que é
basicamente um conjunto de ferramentas ali que os psicólogos utilizam para debater com as pessoas, tem todo um histórico, todo enfim, eu estou tentando sintetizar as coisas aqui. A gente vai para uma lógica de que a gente vai tentar guiar aquela pessoa, mas não conduzi-la. Então, é realmente uma pergunta sincera essa: "E aí, tu vai fazer?". E, por mais que a gente queira que a resposta da pessoa seja a da mudança, muitas vezes ela não está no momento de fazer ainda. E talvez ela não chegue a esse momento, porque isso depende da motivação dela. E o que a gente está tentando fazer aqui é fazer com que a motivação dela seja fomentada, seja desenvolvida. Mas se ela está muito pequena, a ponto de não ter muito o que fazer, aí realmente essa estratégia não vai servir. Mas para uma pessoa que ela tem esse conflito, né, essa ambivalência, esse conflito de motivações, tem motivação para fazer e para não fazer alguma coisa, ou para fazer uma coisa e fazer seu oposto ao mesmo tempo, a gente precisa, ou a gente pode usar esse tipo de raciocínio para evitar esse tipo de discussão, evitar coisas que vão ser improdutivas e tentar pelo menos aumentar a nossa chance de conseguir fazer com que a pessoa realmente se engaje em algo que vai ser benéfico para ela. Ou que a gente convença a pessoa a fazer alguma coisa. Na verdade, a gente só vai direcionar, só vai guiar ela para que ela mesma se convença através disso. E ela mesma se convencendo, é claro que vai ser muito mais forte do que vindo de fora. Então essas perguntas: por que fazer? Como fazer? Quão importante é fazer? E vai fazer? Então espero que essas 4 perguntas elas possam te ajudar. Espero que tu use isso de uma forma ética, né, não vai usar isso para convencer a pessoa a fazer uma coisa que vá de alguma maneira fazer algum mal para ela, nem nada nesse sentido. Mas tente usar, esteja ciente do reflexo de correção, esteja ciente que muitas vezes num debate, dificilmente talvez tu convença a pessoa, talvez ela até se ela for razoável, sensata, ela pode se convencer ou mesmo pode se deixar convencer depois do debate pelos argumentos, que ali na hora ela estava tentando defender, mas daí quando esfriou a cabeça percebeu. Mas uma coisa que pode te ajudar naquele momento já e convencendo ela, é deixar que ela mesma vá se convencendo, fazendo essas perguntas. Por quê? Como? Quão importante é? E se a pessoa vai ou não fazer. Eu agradeço pela tua audiência e até mais.